Obrigado, Alan. Eu vou abrir nossa última rodada. Deixa eu ler dois posts de hoje. Atrito entre Jacques Wagner e Rui Costa abalou o palanque de Lula na Bahia. A turbulência na base aliada do PT baiano provocou o rompimento do partido do vice-governador. Deputada federal Marília Arraes desmente PT em Pernambuco. Precipitação sem limites, disse ela. A petista negou que tenha aceitado concorrer a uma vaga no Senado após partido divulgar que fechou questão por seu nome em uma das duas vagas do Estado. Pacheco. Sobre Lula. Brasil está cansado de discursos oportunistas, disse o presidente do Senado nesse último domingo 20, vulgo ontem. Críticas feitas ao Congresso pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O senador afirmou que, abre aspas, de discursos oportunistas em período eleitoral, o Brasil está cansado. Fecho aspas. Começo com você, Gustavo. Como é que você vê essas três notícias aí? O parquinho está pegando fogo? Olha, do PT a gente nunca sabe o que é verdade e o que é mentira, né? Às vezes esse tipo de atrito é apenas para poder conseguir espaço na mídia, né? E a mídia está sempre dando espaço para o PT falar. A Arraes, etc. e tal, essas famílias aí. Bom, a família Arraes eu já falei para vocês, né? Está na política brasileira desde 1817, antes da nossa independência. Então, a gente teve na última eleição para a prefeitura dois primos disputando a prefeitura, brigando, fingindo que são inimigos. Então, dentro da esquerda, todas essas confusões, a gente tem sempre que esperar para ver se é briga de verdade, se é uma disputa interna de poder, ou se é só um jogo de me engana que eu gosto para poder aparecer na mídia. Agora eu quero falar do Pacheco. Pacheco diz aqui assim, ó, deixa eu abrir aqui. O mesmo Congresso também se posicionou fortemente em defesa da democracia quando há roubos antidemocráticos assombraram a nação. E foi esse mesmo Congresso que validou as urnas eletrônicas ao rejeitar a ideia do voto impresso, disse o Pacheco. Bom, do lado de que democracia? Ele vem para a mídia falar mal do Lula no domingo, mas vocês sabem onde estava o Pacheco na sexta-feira? Em Curitiba. Eles são sempre pegos pela vaidade, né? Ele foi receber uma camisa do Petralha, o presidente do Atlético Paranaense. Nome sugestivo, né? Do Petralha. Presidente de honra do Atlético Paranaense. Na mesma sexta-feira, quem estava em Curitiba? O Lula. Esses são os nossos políticos. Esse é o presidente do Senado Federal. Seria apenas uma coincidência ele estar sexta-feira em Curitiba, no mesmo dia em que o Lula estava em Curitiba? Não dá para acreditar nada nessa gente. E aí a gente tem que ter noção daquilo que o presidente Bolsonaro enfrenta, daquilo que nós enfrentamos, de quem são os nossos políticos. Olha, o povo de Minas, se tivesse eleito a Dilma, eu acho que não teria sido pior, não. Acho que teria sido melhor. A Dilma jamais teria sido presidente do Senado. A Dilma estaria hoje mostrando o que é o PT efetivamente, estaria jogando contra o Lula. Lula que teve a Dilma como escolha pessoal. Ele que disse se preocupar tanto com o Brasil e escolheu a Dilma. Imagina se ele não gostasse do Brasil, hein? Se ele tivesse o Brasil como inimigo, como o povo brasileiro como inimigo. Se nós tivéssemos colocado a Dilma lá, eu acho que teria sido melhor, não teria sido pior, não. Porque o Pacheco, nós botamos tanta esperança que ele nos ajudaria e ele só joga contra. A Dilma, pelo menos, a gente saberia quem era. Terrível. Nossos políticos são terríveis. Obrigado, Gustavo. Juliane, eu nunca sei como chamar o Pacheco. Se Pachecozinho, porque se torna cada vez menor em termos políticos, ou Pachecozão, porque ele acha que pode concorrer numa próxima eleição. Ai, meu Deus, coitado, coitado. Ele não vai conseguir ganhar em Minas Gerais, nem mais para síndico de prédio, né? Ainda bem que Minas nos deu nomes como Braga Neto e Nicolas Ferreira, né? Que é para compensar Pacheco e Dilma, né? Pelo amor de Deus, né? Duas pessoas aí que trabalharam incessantemente contra o Brasil. A Dilma não preciso falar nada, e o Pacheco é essa coisa horrorosa aí que nos deu um pingo de esperança lá atrás e que agora ele se destrói sozinho, como todos os políticos terríveis que nós temos aí nos últimos tempos. Ele está se destruindo sozinho. Mas, Gustavo, pelo que você disse, parece que nós temos aí uma reedição, uma tentativa de reedição do Teatro das Tesouras, né? Então, pode ser que tenha um discurso combinado aí do Pacheco com o pessoal do PT lá. A gente sabe que eles combinam um discurso,
porque tem alguma trama, alguma tratativa ali. É os nossos políticos sendo os nossos políticos como sempre, né? Agora, sobre lá, PT na Bahia e o pessoal do PT em Pernambuco briguem, né? Aquela história, briguem desgraçados, quanto mais eles brigam entre si, melhor para a população da Bahia, do Brasil e de Pernambuco, né? Como você bem lembrou, principalmente ali em Pernambuco, a família Arraes vem desde 1800 na política do Brasil, né? O Miguel Arraes, ele foi caçado pela ditadura, já mostrando o que ele era, né? Um tremendo de um comunista, e a família continua ali, os tremendos comunistas que tomaram de assalto a região ali de Pernambuco, e, pelo amor de Deus, está na hora de livrar o Brasil dessas pragas, né? Eles não são brasileiros, políticos brasileiros que trabalham pelo Brasil, não. É uma turba de pragas que só querem destruir o nosso país, e ali o estado de Pernambuco, e nesse caso também o estado da Bahia, né? A Bahia precisa se livrar para ontem dessa galera, né? É um estado que sofre muito há muito tempo, né? Teve a primeira capital do país, Salvador. Está na hora da gente conseguir se livrar dessa galera lá na Bahia, né? Porque é um estado riquíssimo. Vamos lembrar ali da Chapada da Diamantina, é um estado super rico, e nós precisamos ali, né, ter uma opção boa para os baianos, né? Chega desse bando de porcaria ali. Obrigado, Juliane. Ô, Alan, eu fiquei imaginando, quando o Gustavo trouxe para a gente essa revelação desse encontro recôndito, né, por baixo dos panos, nos esconderijos, eu fiquei imaginando o Lula dizendo assim, vamos tomar alguma coisa, companheiro? E o Pacheco respondendo, claro, Lula, de quem? Pois é, eu vou trazer um outro ponto de vista aqui, que é o seguinte, de fato, o Rui Costa ele está tendo problemas com o Jacques Wagner, primeiro porque o Rui Costa é cria, né, do Jacques Wagner, segundo porque hoje o PT na Bahia perdeu o vice que era do PP, Partido Progressistas, do Arthur Lira, né? O que isso traz de prejuízos para o PT na Bahia? Primeiro que ele coloca de novo o ACM no jogo, porque as últimas informações é que o vice vai estar migrando para o ACM Neto, e isso é ruim para o PT, porque vai enfrentar o João Roma, que é o candidato do presidente Bolsonaro, coloca o ACM, certamente, o segundo turno será entre João Roma e ACM, vai tirar o Rui Costa do jogo. Uma outra crítica que o PT está fazendo muito forte ao Rui Costa é que ele não conseguiu formar nenhum sucessor. Ele foi um cara que foi muito protecionista, né? O Jacques Wagner tem batido muito nele por conta disso. Ele não conseguiu emplacar, não conseguiu formar um militante para colocar no lugar dele. O segundo ponto, que é o da deputada Arraes, é importante mostrar isso para provar como o PT, como Lula, como toda a composição nefasta desses partidos são asquerosos. São asquerosos. Eles usam até o nome das pessoas sem autorização, dizendo que são candidatos a isso ou aquilo outro, sem ser. Uma própria parlamentar de esquerda mostrando e denunciando o quanto é asqueroso esse espectro político de esquerda e que não tem um mínimo de credibilidade. São canalhas que não merecem estar de maneira nenhuma na política nacional, principalmente governando um estado tão importante como é o estado de Pernambuco, assim como é o da Bahia também. Está na hora da gente limpar esses crápulas que tomaram o Nordeste durante muito tempo, fizeram o povo de escravo, né, e só através da política populista, do assistencialismo que eles promoveram durante décadas, é que eles conseguiram fazer isso. E é por isso que hoje eles têm um ódio profundo do presidente Bolsonaro, porque o presidente veio libertando essas pessoas através de oportunidades e não de assistencialismo. Então, está na hora de expor toda essa fragilidade, essa canalice desses partidos, dessas pessoas que comandaram durante muito tempo o Nordeste, para que o povo acorde. Existe muita gente boa, simples, humilde, que caíram na lábia desses canalhas durante muito tempo, porque eles vendiam ilusões. Mas hoje, nós estamos aqui, inclusive, para isso, para abrir os olhos dessas pessoas. O presidente está levando oportunidade. Isso é o mais importante. Oportunidade é o que tira as pessoas
dessa escravização feita por governos populistas, como foram todos os governos do PT, em todos os lugares que eles passaram, foram populistas, implementaram programas assistencialistas na iminência de criar um curral eleitoral que deixasse o povo reféns deles. Então, mais uma vez, acordem, né? Nossa audiência aqui, claro, a gente sempre gosta de destacar isso. São pessoas que já acordaram, mas mostrem isso para aquelas pessoas que vocês sabem que ainda não se importam tanto com política, para que elas entendam o que representa o Partido das Trevas e o que fizeram durante décadas no país. Deixa eu mostrar aqui rapidinho na tela, porque eu falei do encontro, e está aqui a imagem. Está aqui a imagem do encontro. Ele é o meio, do lado dele o Petralha, esse de gravata azul clara, né? Lembrando que o Atlético Paranaense foi um dos times no Brasil que, apesar de toda a propaganda de falar que fez o estádio com dinheiro próprio, não fez não, fez com dinheiro público, estádio para a Copa. E na mesma tarde, eles estavam ali reunidos à tarde e à noite o Lula estava em Curitiba, fazendo a filiação do Requião. Se duvidar, ainda usou o jato da FAB para ir a Curitiba. Que maravilha, como diria, né? Tem um radialista que diz que beleza. Né? É assim que eu passo a palavra para o Mauro aí. Esse é o clubinho, quadrilha, como é que a gente denomina isso, Mauro? Gangue, facção. Do que eu não disse, né? Mas é um conglomerado de verminosos morais. Mas também esperar o quê? Do Pacheco. Pacheco, como é? Pachecozinho ou Pachecozão? Não sei se Pachecozinho ou Pachecozão. Isso, fico sempre na dúvida. Essa Pacheco dúvida me persegue, Pacheco, Mauro. Veja que Pacheco, na verdade, pessoal, né? Ele é o maior dos oportunistas que nós tivemos. Saiu o Nhonho, entrou o seu Barriga. Um na Câmara e o outro... saiu o Nhonho e entrou o professor Girafales, né, no Senado. Você vê aqui que o Pacheco, na verdade, ele já tem um histórico aí bem complicado. Ele, por exemplo, lá atrás, ele foi advogado, não só daquela questão envolvendo Brumadinho, não, mas ele foi advogado também do presidente do Banco Rural. Sabe aonde? No Mensalão, irmão. Inclusive conseguindo absolvição em tribunais superiores. E aqui eu falei tribunais superiores por um motivo. Porque o AGS, o advogado-geral do Senado, ele, o Tomás, se não me engano, é Tomás Gomes, ele possui um escritório em Brasília, cuja atividade principal consta inclusive no site, chama lá VIF, é advogar em tribunais superiores. E o Pacheco não faz nada contra isso. Qual que é o problema? Por exemplo, quando tem análise de uma peça ali contra algum ministro, alguma coisa, passa pela mão do AGS, tudo passa pela mão do AGS, inclusive a constitucionalidade ou não de uma lei, de um projeto, de uma emenda, uma proposta, tudo passa pela mão do AGS. E você já imaginou alguma coisa contra algum ministro do qual ou dos quais ele depende ali para ter uma causa que vai ser julgada? Você acha que ele vai aprovar alguma coisa contra algum ministro dos quais ele depende da decisão? Não vai. E o Pacheco nada faz quanto a isso. Pacheco, cujo o escritório é especializado também em fraudes, a advogar para fraudadores, para homicidas qualificados, não há nenhum demérito nisso, mas é o setor no qual ele já atua e já está acostumado a lidar com esse tipo de gente. Também o Pacheco, lembrando que ele não se posicionou quando teve a prisão de um parlamentar, né, por exemplo, como foi o caso do Daniel, não se posicionou ali a favor do Daniel, deixou as coisas correrem frouxas. Então, na verdade, é um grande oportunista, tanto quanto o Lula. É Pacheco, não vale nada, absolutamente nada. Também tiveram várias pautas travadas aí por ele, várias pautas engasgadas aí por ele, inclusive a própria reforma tributária, que ficou o maior tempo do mundo no Senado Federal, e aquele linguiçudo lá, aquele bicho parece uma linguiça, não, de jeito nenhum, não fez andar. Ficou lá que nem uma égua velha olhando para o lado. Não deixou a pauta andar, não deixou, a reforma não saiu até agora. E quer saber de uma coisa, irmão?
É bom que aconteça isso agora porque só acontece uma vez. Na próxima, a gente já sabe quem apoiar. Pode até não saber quem vai apoiar, mas já sabe quem não vai. Perfeito, Mauro, obrigado. Eu quero agradecer aí ao Ícaro, né, a contribuição, e agora a Vivian Taíra também. Os dois estão falando em relação à Bahia. Eu tenho dito em todos os lugares que eu passo que o defenestrado, o descondenado, não será candidato. Então, aqui esse raciocínio do Ícaro que ele colocou, né, que o Jacques Wagner pode ser o candidato no lugar dele, pode até ter um fundo de verdade aí, mas vamos aguardar os próximos capítulos, né? As imagens dos próximos capítulos. Quero agradecer a todos vocês, meus colegas de bancada, Gustavo Reis, Juliane Salviano, Mauro Fagundes, Alan Lopes. Essas eram as notícias que nós tínhamos para apresentar. Extrapolamos aí um pouquinho só do horário, mas com um pouco menos de tempo, em virtude da entrevista do nosso queridíssimo presidente. Parabéns, Jair Messias Bolsonaro, pelos seus 67 anos de vida. Alan Lopes, tchau, até amanhã. Ele não quis nem falar, hein, gente? Mauro Fagundes, até amanhã. Passa pronto. Juliane Salviano, até amanhã. Até amanhã. Gustavo Reis, meu amigo, até amanhã. Até amanhã, boa semana a todos e parabéns ao presidente. Abraço a todos. Fomos.